Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no Recife Antigo, um lugar muito bom para conversar contigo sobre um assunto também interessante: urbanização. Cidades, como surgiram, como cresceram, quais são os problemas mais comuns nas áreas urbanas, quais são os fenômenos que acontecem nas cidades, as necessidades das pessoas. Enfim, tem muita coisa bacana nesta aula. Então eu quero que você assista, espero que goste bastante e comenta aqui o que você achou desta aula, tá certo? Vamos nessa? Vamos lá? Tem uma música de Chico Science que ele fala que a cidade só cresce e o de cima sobe, de baixo desce. E esse fenômeno de crescimento das cidades hoje, a gente pode perceber através da verticalização. Observe esses prédios. Gente, Recife, em alguns trechos, não tem mais para onde crescer para o lado, do ponto de vista horizontal. E agora a cidade está crescendo verticalmente. Então essa verticalização das cidades é um fenômeno muito comum nas grandes cidades, grandes metrópoles, e um terreno que tinha 2 ou 3 casas se transforma em um prédio para dar casa para residência para mais de 20, 30, 40, 50, 100 famílias. Então realmente é algo impressionante esse fenômeno da verticalização da cidade. Só que nós temos consequências, dessa verticalização, que vai ser o fluxo grande de veículos que circulam entre esses prédios, nessa região mais próximas a esses prédios. Outro problema muito sério decorrente dessa verticalização vai ser a dificuldade de o vento circular nessa região verticalizada. Por exemplo, os prédios eles vão criar uma barreira à passagem de ventos que saem do litoral em direção ao continente. Então, consequentemente, os lugares que estão por trás desses prédios vão ter uma temperatura um pouco mais elevada, vão virar inclusive até mesmo ilhas de calor. Então, a verticalização das cidades é um fenômeno muito comum em grandes cidades como Recife. Então, quando eu estiver passando aqui por Boa Viagem, se lembre, tá? Que nós temos a verticalização dessa região. E quanto a essa questão da verticalização das cidades, está aqui um exemplo importante. Um espaço pequeno, que talvez até um tempo atrás era ocupado por uma casa, 2 casas, 3 casas, e agora vai dar origem a um prédio que vai ter mais de 30, 40, 50, 100 apartamentos. Então esse é o fenômeno da verticalização das cidades acontecendo aí debaixo dos olhos de vocês. É algo realmente impressionante. Gente, nas cidades também nós temos recursos hídricos, nós temos rios. Só que os rios, quando passam em paisagens ou em regiões de relevo plano, eles fazem curvas, fazem meandros, fazem voltas. E essa região que estamos passando agora, na cidade do Recife, no bairro de Boa Viagem, o território é plano. Mas esse rio aqui, ele está retilíneo, ele está correndo um território, está passando por um leito em linha reta. O que aconteceu aqui com esse rio foi um processo de urbanização também. Esse canal, esse rio, ele foi canalizado, ele foi meio que estruturado para ficar dessa forma e evitar problemas com relação a enchentes, com relação a dificuldades que ele pode gerar para o tráfego de pessoas, de veículos nessa região. Então, os rios de cidades muito urbanizadas, eles geralmente são canalizados, são construídos uma estrutura de concreto para evitar que ele faça as curvas e para evitar que ele provoque problemas aí nas regiões urbanas. Só que, infelizmente, esses canais, eles são muito poluídos, A degradação desses canais é digamos que uma coisa comum que acontece nas cidades. Se você observar com calma, existe aí as saídas das chamadas bocas de lobo, É nesse local que o rio vai receber uma carga muito grande de material orgânico, de resíduos líquidos que saem dos prédios, que saem das atividades comerciais e atingem esses canais. Então, infelizmente, a poluição dos canais urbanos, de rios urbanos, é uma constante. É algo realmente muito presente. Sabemos que a dificuldade para se locomover dentro de áreas urbanas é muito grande e por esse motivo as prefeituras, os governos do estado, até mesmo federal, investem muito em reformas urbanas para facilitar esse deslocamento das pessoas dentro das áreas muito urbanizadas. E Recife ganhou há um tempo atrás esse grande empreendimento que foi a Via Mangue. A palavra Via Mangue está relacionado a uma via, uma estrada que está passando dentro de uma região de manguezal
manguezal. Então, se você prestar bem atenção, passando por essa região da Via Mangue, observe que tem muitos manguezais, muitas árvores típicas desse bioma muito importante. Mas assim, o objetivo principal era desafogar, né, o fluxo de veículos que era muito intenso na região lá da orla, até chegar nessa área que, tipo, observe, não tem semáforos, não tem paradas constantes, e isso vai facilitar muito o fluxo de veículos, de pessoas que vêm lá da zona sul, de Piedade, Candeias, na direção da região central do Recife e também na parte norte. Então a Via Mangue veio para realmente facilitar a vida de muita gente. O fluxo aqui é controlado, né, uma velocidade de 60 km por hora, mas de certa forma há uma facilidade muito grande no deslocamento de pessoas que saem da região sul para a região central e norte do Recife através da Via Mangue. E mais uma vez, só olhando aí aqui para o lado direito, consegue observar esses prédios que chamam a atenção, né, devido ao fato de ser muito sofisticado, luxuoso e instalado em uma região muito nobre da nossa capital. Então a Via Mangue é sim um empreendimento muito significativo para facilitar esse fluxo de pessoas nessa região, entre a parte sul e a parte norte do Recife, passando pela região central. Daqui a pouco a gente vai passar por um trecho muito importante e que é próximo ao Shopping Rio Mar, e você vai ver uma coisa muito interessante que existe ali. Então observe que tem trechos, inclusive, que é de região, que é de áreas assim, protegidas pelo Estado. Tem trechos que a quantidade de manguezais é muito grande e devido à questão de proteção do meio ambiente, de fato a gente vai ter uma proteção. Eu lembro que na época da construção da Via Mangue, muita gente discutiu a questão que envolvia o processo de produção, de criação, de construção desse empreendimento. E em alguns trechos, mangues foram retirados, houve a supressão da vegetação, e foi algo que foi muito questionado, foi muito discutido pela população. Tipo, estamos construindo algo bom para facilitar a locomoção da população nessa região da cidade, mas ao mesmo tempo nós geramos uma quantidade muito grande de impacto ambiental, né, para construir essas estradas, essas avenidas com muito concreto, com uma quantidade grande de material não natural. Realmente impactos ambientais aconteceram. Recife, assim como várias cidades do Brasil, infelizmente é marcada por desigualdade, né? Essa desigualdade social é uma característica, é uma marca da nossa capital. Então no dia a dia é possível a gente perceber essas desigualdades, sim, através, por exemplo, de espaços que são específicos para pessoas bem poderosas, bem ricas, e espaços, áreas que são, infelizmente, ocupados por pessoas mais pobres. Então aqui, nessa região do Shopping Rio Mar, nesse trecho que estamos passando agora, você consegue perceber que há uma certa desigualdade entre o empreendimento, né, o Shopping Rio Mar, esse complexo de prédios aqui nessa região por trás do shopping, e próximo ao shopping mesmo, questão assim, de poucos metros, nós temos uma área que é ocupada por pessoas carentes, pessoas mais pobres, pessoas com baixo poder aquisitivo. Então isso representa uma certa desigualdade nessa região central do Recife. Então infelizmente é uma consequência, né? Você vai ter um espaço para pessoas assim super privilegiadas e do lado, às vezes em poucos metros, pessoas que ocuparam aquele território, porém que não tem um bom poder aquisitivo, vamos dizer assim. Então, desigualdade social é muito forte nas regiões mais urbanizadas das cidades, e em Recife não é diferente. Infelizmente, as cidades também são marcadas por problemas sociais, né? Um dos problemas sociais mais fortes nas cidades é o desemprego. O desemprego atinge hoje um número elevado de pessoas, e na capital pernambucana realmente a coisa não é diferente. As pessoas que estão desempregadas, em muitos casos, acabam por submeterem, né, a serviços um pouco insalubres, digamos que desumanos, é o chamado subemprego. E algumas pessoas acabam entrando no mercado informal, trabalhar por conta própria, né, inclusive vendendo coisas
como água, pipoca, doces, no sinal. Então, neste caso, nós estamos percebendo que nesse trecho aqui, nesse percurso que estamos passando, um número grande de trabalhadores informais. São pessoas que não têm a carteira de trabalho assinada, são pessoas que não têm garantias com relação à seguridade social. Imagina, por exemplo, um cidadão desse que está trabalhando aqui honestamente, sofre um acidente. Essa pessoa não vai ter nenhum tipo de garantia de que vai conseguir receber do Estado algum tipo de seguro, algum tipo de benefício enquanto ele estiver afastado do trabalho que é informal. Então, uma das características do trabalho informal é essa falta de seguridade social. E nas grandes cidades, né, já que estamos falando sobre a cidade do Recife, infelizmente essa é uma constante. Pessoas trabalhando por conta própria e estão inseridas no mercado informal. Estão trabalhando por conta própria. É um meio de vida encontrado para essas pessoas, honestamente, e que de fato eles não têm nenhuma garantia da sua questão social, não tem nenhuma proteção por parte do governo, por parte do Estado com relação, por exemplo, à aposentadoria. Então entendam, aquelas pessoas que não têm a carteira de trabalho assinada são pessoas chamadas desempregadas, mas elas podem estar inseridas no mercado de trabalho de uma forma informal, trabalhando por conta própria, inclusive vendendo água, doce, pipoca nos sinais. E em diversos trechos a gente consegue observar esse fenômeno da verticalização da cidade, né? O crescimento intenso da cidade para cima. Então essa verticalização é muito comum nas grandes cidades. Se você vê por aí algum guindaste em cima de uma estrutura de prédio, é porque aquela cidade está crescendo para cima. É verticalização. Estamos passando agora em cima de uma ponte que liga a parte do Pina ao Recife mais antigo, né? Aquela parte mais antiga do Recife. E claramente a gente consegue perceber aqui a existência de pessoas, pescadores, a existência de uma comunidade mais simples e pobre na margem desse rio e também um rio extremamente importante para a nossa capital, que é o Rio Caparibe. Ele vai passando aqui em alguns trechos e vai desaguar ali no Oceano Atlântico e realmente é algo bastante interessante. Olhando por aqui a gente percebe a presença de manguezais, tá? Os mangues eles são muito comuns nessa região onde a água é mais salobra, onde a água tem uma mistura de teor de sal relativamente baixo comparado com a água do mar e mais alto comparado com a água do rio em si.